e o ministro Luiz Fux pede ao presidente Fachin para integrar a segunda turma do STF. Quais as principais implicações na corte, caso se confirme essa mudança, hein, professor? Pois é, Flávio Silva, ontem o Luiz Fux surpreendeu todo mundo e mostrou publicamente durante o seu voto. Ontem o STF julgava na primeira turma um grupo especialmente acusado de espalhar fake news ali no processo contra a democracia, pelos atos democráticos ou antidemocráticos. E aí, ao longo da sua fala, ele disse que estaria deixando a primeira turma e que havia feito um pedido para o Edson Fachin, o presidente do STF, para integrar a partir de agora a segunda turma com a baixa do Barroso. O Barroso ocupava a segunda turma essa que é presidida por um desafeto do Luiz Fux, que é o Gilmar Mendes, mas mesmo assim o Fux apresentou essa carta e pediu para sair da primeira turma. O que o Fux alega? Aliás, o que pessoas próximas alegam, Flávio? Que o clima era insustentável, que ele não tinha mais clima na corte, que ele inclusive não estava falando no dia a dia com nenhum dos outros ministros da corte, nem com Alexandre de Moraes, nem com Flávio Dino, nem com Carmen Lúcia, nem com Cristiano Zanin. Com Cristiano Zanin ele ainda tinha uma relação um pouco mais institucional, mas com os demais ministros ele sequer falava. Isso porque os ministros consideraram o voto dele um voto fora do tom e um voto que expôs, de acordo com estes ministros, o Supremo Tribunal Federal. De acordo, claro, com esses ministros. E destacar, Flávio, que ele aproveitou a oportunidade, já que a brecha no regimento, viu, gente? Isso não seria a primeira vez que isso aconteceria. Toda vez que há uma vaga em uma das turmas, é possível que haja uma redistribuição dentro da própria corte. E agora, como é que fica? Pois bem, dependendo de quem o Lula integrar, ele pode ter ali um quinto voto a favor especialmente das condenações nesses atos antidemocráticos ou até mesmo na questão dos recursos que podem vir adiante. É uma turma que vai ficar ainda sob a égide do Alexandre de Moraes, que nesse momento vai guiando ali os principais processos da corte e presidida pelo Cristiano Zanin. E é claro, Flávio, que isso também abre um cenário interessante, porque o Fux passará a integrar a segunda turma e lá já tem outros dois ministros bastante alinhados com o pensamento do Fux, o André Mendonça e o Cássio Marques. Esses dois ministros, inclusive, que foram indicados pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o que poderia representar para a segunda turma uma maioria, já que ficaria de um lado o próprio Fux, o André Mendonça e o Cássio Marques, e do outro ficaria o saudoso Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. Então veja que há uma possibilidade real do bolsonarismo ter a maioria na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Por enquanto não há nenhum processo ligado ao Bolsonaro na segunda turma, mas isso pode acontecer inclusive mediante uma mudança administrativa, mudança formal, distribuição de processo, enfim. Então muita gente apostando que é uma estratégia também do Fux, não apenas para que ele não se exponha com as decisões do Moraes, mas para que ele possa integrar uma turma que traga ali algumas decisões favoráveis ao grupo bolsonarista. Flavinho. Tá aí, portanto, é aguardar. Aí esse pedido dele deve ser acatado. Assim, ó, seria estranho se não fosse, entendeu, Flávio? Porque costuma ser uma questão entre os ministros, não há uma liturgia a esse ponto de impedimento, não há nada que impeça. Então, sim, veja, se não há nada que impeça, por que não fazer? Então, é até uma forma de você manter a altivez dentro da corte. Provavelmente o Edson Fachin, que é um ministro que costuma ser um pouco mais moderado, que está na presidência da corte hoje, é provável que ele acate a decisão do Fux, o pedido do Fux, e o Fux passe a entregar a segunda turma. E uma expectativa muito grande de que o Lula anuncie no retorno da Ásia o próximo ministro do Supremo. Ele queria fazer antes da viagem, Flávio, mas a pressão do Davi Alcolumbre não deixou, como eu falei aqui ontem no jornal. Davi Alcolumbre está batendo o pé, e que é o Rodrigo Pacheco, e o Lula colocou o seu time de negociadores em campo para ver se essa semana ele consegue destravar a situação. Lula quer o Messias, o Senado quer o Rodrigo Pacheco, e nesse momento tem muita gente trabalhando pelos dois. É saber qual é a força, qual é o lado que vai fazer mais força para que o Lula tome essa decisão assim que voltar ao Brasil.